Olá, caros amigos, tudo bem? Meu nome é Eduardo Saig, esse é o programa Café das 10, aqueles 10, 15, 20 minutinhos, às vezes um pouco mais, que nós tiramos para conversar com os nossos colegas de recursos humanos sobre tendências, assuntos interessantes na área e principalmente coisas novas. Hoje eu vou falar com a Silvia Custódio. Silvia, bom dia, tudo bem? Bom dia, Eduardo. Tudo ótimo. Um prazer estar aqui com você hoje. O prazer é todo meu. Silvia, para quem não te conhece no mercado, quem é você? Vamos lá, eu tenho já mais de 20 anos de experiência aí na área de recursos humanos. Passei por empresas de consultoria, empresas de tecnologia, e agora há quase 10 anos eu estou trabalhando no mercado de varejo de moda, num segmento mais específico, que é o segmento de varejo de moda premium. Tenho uma atuação bastante generalista em RH, transito aí muito bem por todos os subsistemas da área. Excelente, Silvia. Silvia, justamente falando sobre o teu passado, quais são as diferenças entre uma empresa de tecnologia e uma empresa de moda premium? Até antes de responder a tua pergunta, eu vou até compartilhar aqui um comentário, né? Quando eu fui convidada para, enfim, participar do processo seletivo para esse mercado de varejo, a minha primeira reação foi de dizer não, obrigada, porque eu tinha um preconceito bastante grande sobre o varejo, né? E hoje eu me vejo aqui há quase 10 anos nesse mercado e apaixonada, porque é um segmento bastante intenso, né? Voltando então, né, a questão de tecnologia e varejo, a área de tecnologia com certeza tem um ritmo muito acelerado, né? Tem uma dinâmica bastante forte na parte de atração, de retenção de profissionais, que cada vez são mais especializados, né, conforme a gente avança aí nas questões de novas tecnologias, mas no varejo isso não é muito diferente, né? A gente também trabalha com profissionais extremamente especializados, né? Então voltados para a área de estilo, de compras, comercial. Então é um mercado bastante dinâmico também. Em termos de diferença, Eduardo, o que eu ressaltaria é que no mercado de varejo a gente tem uma proximidade com o cliente final muito grande, né? Então, o consumidor do varejo, nosso cliente, ele está muito próximo da gente, independente de sermos uma área de pessoas, né? Mas esse relacionamento com o cliente, ele é muito grande. Até porque amigos, familiares, enfim, quando você fala sobre varejo de moda, todo mundo conhece, tem uma opinião, fala sobre o produto, te dá feedback sobre a experiência dentro da loja, o atendimento que recebeu. Então, eu acho que isso é bastante bacana, né? E é uma diferença bastante importante das minhas vivências com tecnologia, onde eu não tinha essa interface com o cliente tão grande. Então, isso é bastante bacana e, sem dúvida nenhuma, como a gente tem os pontos de contato fortes com o cliente, com o consumidor, a gente precisa trabalhar, né, em toda a nossa estratégia de pessoas, sempre levando também o nosso consumidor em consideração. Então, a gente tem um trabalho muito próximo do negócio. Entendi. Silvia, como é que a pandemia afetou o dia a dia do varejo? Afetou bastante, né? Então, sem dúvida nenhuma, no ano passado, em 2020, nós ficamos com as nossas lojas fechadas por muitos meses, né? Então, isso foi bastante desafiador, né? Quando estávamos fazendo todo o planejamento estratégico para 2020, ninguém tinha uma pandemia no radar, né? Então, realmente, nos depararmos com lojas físicas 100% fechados, foi um impacto bastante significativo, né, em termos de receita, né? Mas, felizmente, a gente já está num caminho aí de recuperação bastante assertiva, mas, sem dúvida, a pandemia nos afetou, né, de uma perspectiva, sem dúvida nenhuma, de faturamento, com absoluta certeza numa perspectiva de pessoas, porque a gente teve que administrar, né, toda a questão de home office para os nossos colaboradores de escritório, trabalho presencial para os nossos colaboradores de centros de distribuição, porque eu não fechei
eu não parei os meus centros de distribuição durante os períodos mais restritos da pandemia, e, por outro lado, também tendo que administrar toda a minha força de venda lá da ponta de loja em casa, e na sua grande maioria sem poder trabalhar. Então foi um desafio bastante significativo, acho que o RH, a área de pessoas teve um papel aí bastante importante para garantir o cuidado com as nossas pessoas. Eu acho que a gente trabalhou fortemente em 3 pilares, né? Então, a garantia da nossa operação, então, encontramos outras formas de fazer negócio, né? Então, sem dúvida nenhuma, o digital foi bastante importante. Então, manter a operação, manter o faturamento da empresa, cuidar das nossas pessoas, então, garantir todo o cuidado, né? Sendo em casa ou trabalhando presencialmente no escritório, ou nos centros de distribuição ou nas lojas. E, por fim, um trabalho bastante importante que a gente também continuou fazendo durante a pandemia, que foi olhar para as comunidades que a gente atende. Então, a gente tem um trabalho, né, de voluntariado, comunitário bastante importante na empresa, e a gente não deixou esse pilar desassistido durante a pandemia. Então, acho que a gente conseguiu coroar, né? Então, olhando muito para o desempenho do negócio, realmente cuidar das nossas pessoas e a manutenção do nosso trabalho de voluntariado e assistir aí os menos privilegiados. Excelente, Silvia. E o que vocês estão fazendo para a volta? Eu não sei se realmente vocês já voltaram 100%, mas o que foi feito, e aliás, o que já está sendo feito entre o começo da pandemia e o possível final? Sim. No ano passado, a gente fez a reabertura do escritório. Então, nós fizemos uma reabertura por ondas, chegamos a ter 60% do nosso contingente de pessoas do escritório trabalhando no escritório ao mesmo tempo. As nossas lojas reabriram, felizmente, na sua totalidade, e, como eu comentei, o centro de distribuição não pararam. Então, a gente trabalhou muito fortemente com protocolos de saúde e de segurança muito, muito sólidos, muito bem implementados, né, para essas 3 localidades, né, então, lojas, centros de distribuição e matriz, e escritório. Em dezembro de 2020, a gente resolveu fechar novamente o escritório, então, a gente entendeu que estávamos indo muito bem, que todos os protocolos implementados estavam funcionando, mas a gente resolveu minimizar a possibilidade de contaminação no escritório. Então, voltamos para home office. As lojas e centros de distribuição continuaram funcionando, de novo, com todos os protocolos muito sólidos e muito rígidos, inclusive, e para que eles funcionassem, Eduardo, a gente trabalhou muito na educação dos nossos colaboradores. Então, isso foi muito importante, né? Lá no começo da pandemia, a gente conhecia, e eu vou dizer por mim, né, zero sobre pandemia, né? Então, a gente precisou trabalhar muito em entender sobre pandemia, entender sobre a doença, entender sobre formas de proteção, para a gente realmente ter esses protocolos bastante bem implementados e a nossa população muito educada na maneira de se comportar. E a gente vem tendo bastante sucesso nisso, então, níveis baixíssimos de contaminação em loja, ou centro de distribuição, ou escritório. Agora, em 2021, nós mantivemos o escritório fechado até pouco tempo atrás. Nós fizemos uma reabertura agora para idas voluntárias, porque a gente entende também que existem colaboradores que têm uma situação em casa que não é tão favorável para o home office, né? Pode ser família, pode ser estrutura, ou até uma questão de preferência individual. Então, a gente não quis ser radical no sentido de realmente manter essas pessoas em casa. Então, a gente fez uma abertura que agora a gente está chamando de fase voluntária, mas a gente também já vai evoluir, provavelmente, no próximo mês, por uma reabertura um pouco mais consistente do escritório. E as lojas e centros de distribuição seguem operando normalmente. Qual é o teu planejamento de RH para o ano que vem, né? O que vocês já estão pensando em fazer? Vai ser muito diferente daquilo que você tem hoje? Eu acho que vai ser diferente, sim,
em alguns quesitos, né? Eu sempre digo que antes da gente falar de futuro, a gente precisa entender um pouco de passado e presente, né? Porque eles são muito importantes para a gente fazer leituras, análises e até brincar um pouco de futurologia, né? Tentar realmente prever o que vem aí na frente. Como eu comentei, né? O varejo de moda ele foi bastante impactado na pandemia, com lojas fechadas, os shoppings fechados, né? Então isso foi muito complicado dentro da nossa forma de atuação, né? Todas as previsões do varejo para 2020 eram muito negativas, né? Prevendo aí uma queda importante de faturamento. Felizmente isso mudou, né? A gente já vê em 2020 uma mudança importante do comportamento do consumidor, que está muito mais propício para o consumo. Então, agora no segundo semestre de 2020, a gente já está vendo uma retomada extremamente importante do consumo. Claro que isso gerou uma mudança do perfil de compra, né? Indo para peças mais casuais, mais confortáveis, enfim, mas o consumidor retomou o consumo, e isso com certeza nos dá alguns direcionamentos também bastante importantes, olhando para a questão de gestão de pessoas, né? Então, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter que repensar a forma de trabalho, né? Até porque hoje o nosso cliente, ele quer consumir, ele quer comprar da forma que ele quer, aonde ele quer, e com a agilidade que ele quer, né? Então, antes a gente falava muito da questão de omnichannel, hoje a gente fala do anywhere channel, né? O cliente ele quer ter a melhor experiência de compra da maneira como ele quer, aonde ele quer, no momento que ele quer. E isso traz para a gente, né, para o recursos humanos, para a área de pessoas, um desafio bastante importante também, né, de como se conectar com esse consumidor, né? Então, existem alguns pontos bastante importantes e que estão muito no nosso radar para 2021, por exemplo, a questão da diversidade, né? Então, isso é bastante importante. Consumo consciente, sustentabilidade. Então, esses são temas que já estavam, sem dúvida nenhuma, no nosso radar, mas que para 2021, na verdade, para o futuro do varejo de uma forma geral, eles se tornam ainda mais relevantes, né? Então, o meu consumidor, ele com certeza quer se relacionar com a nossa marca e com as marcas do mercado, sabendo que aquela marca se preocupa com o seu colaborador, se preocupa com a cadeia produtiva, que se preocupa, de novo, como eu mencionei, né, com a comunidade que permeia ou que está inserida. Então, isso é bastante importante, né, que a gente garanta essa conexão com o consumidor. E a gente garante essa conexão com o consumidor através dos nossos colaboradores, né? Então, seja o pessoal de back-office, seja o pessoal de centro de distribuição, como o pessoal realmente que está ali na ponta da loja. E tem um outro desafio importante também, Eduardo, o varejo de moda, ele não tinha, por essência, uma cultura de trabalho remoto, né? Então, esse mercado de varejo de moda, ele sempre teve muito do olho no olho, né? De tocar, de desenvolver produto. Então, é uma característica de trabalho presencial. Então, a gente com certeza tem um desafio agora, a gente sabe que o modelo de trabalho em home office ele veio para ficar, mesmo em empresas com essa cultura pré-pandemia mais voltada para o trabalho presencial. Então, a gente tem um desafio importante de encontrar esse equilíbrio, né, entre, sem dúvida nenhuma, garantir o home office, porque a gente sabe que funciona muito bem, tivemos uma experiência extremamente bem sucedida com o home office na empresa, mas também equilibrar isso de uma forma funcional com o trabalho presencial. Silvia, e agora quando a gente fala em termos de RH, quais são os desafios do dia a dia do mercado de varejo premium? Eu diria que treinamento fica ali entre os top 10 desafios do varejo,
né? Quando a gente fala principalmente em treinamento de equipe de loja, pelo dinamismo da operação, né? Os treinamentos têm que ser muito práticos, em horário, em formato, que se adapta à realidade daquele tipo de negócio, né? Então, com certeza, a tecnologia ela vem trazendo um papel importante, né? Principalmente para a gente aqui no treinamento dos nossos colaboradores, porque a gente ganha em escala, né? A gente atinge a grande massa dos nossos colaboradores, pensando que a gente tem loja aí em todas as cidades do Brasil. Então, esse modelo de treinamento que precisa chegar em todas as pontas, ele é um grande desafio, né? Como eu estava falando, a questão da tecnologia, ela tem um papel importante, né? Hoje a gente trabalha bastante com mobile learning, né? Então, o treinamento via celular, seja... e principalmente através da nossa universidade corporativa. A gente tem uma universidade corporativa bastante sólida, bastante robusta, né? Então, a gente é capaz de entregar, hoje, treinamentos customizados de várias maneiras, né? E isso é bastante importante. E o próprio colaborador também, ele é capaz de criar suas próprias trilhas de desenvolvimento, né? Seja por vídeos curtos, gravações de palestras, leituras. Então, a gente atinge o colaborador de várias maneiras, justamente para facilitar essa questão da diversidade de localidades que a gente tem. Um outro ponto também bastante importante, um grande desafio que nós temos, é a parte de diversidade e inclusão, né? Então, hoje é muito importante, porque eu comentei isso agora há pouco, o cliente ele quer se relacionar com empresas ou com marcas em que ele se identifica, né? Então, ele quer ir até uma loja e ele quer se ver representado ali. Então, isso é bastante importante. Então, essa representatividade, principalmente do brasileiro, né, que ela é tão diversa, a gente tem trabalhado de uma maneira bastante intensa também em todas as nossas localidades, principalmente na loja, que é onde o colaborador realmente tem esse ponto de contato com a gente, né? E eu diria que um outro desafio também bastante importante para o varejo, né, varejo de moda, é a questão de comunicação, né? Então, levar a comunicação para todos esses nossos pontos, né? Então, temos centro de distribuição, temos lojas, temos escritório. Então, levar essa comunicação consistente, efetiva para todos os nossos colaboradores também é um desafio bastante grande. Então, a gente acaba usando vários pontos de contatos diferentes, e-mail, WhatsApp, painel, reuniões rápidas, para a gente ter a garantia de entrega de uma comunicação assertiva em todos os pontos. Excelente. Silvia, para a gente terminar, quais são as dicas que você dá para os profissionais de recursos humanos que desejam trabalhar com varejo, moda, do segmento premium? Certo. Eu acho que tem sempre uma pergunta, né, que todo mundo me faz: nossa, mas tem que ser muito fashion para trabalhar nesse mundo. Não necessariamente, né? Então, acho que isso é bastante bacana, né? A gente, com certeza, apesar de ser uma área interna, como eu comentei muito aqui na minha fala, a gente tem pontos de contato bastante importantes com o consumidor, com o cliente. Então, eu diria que conhecer o mercado de varejo é muito importante para a gente realmente criar estratégias de pessoas que sejam consistentes. Então, toda essa dinâmica do varejo, conhecer o consumidor é bastante importante, né? E trabalhar muito com a questão do propósito, né? Então, o mercado de varejo, principalmente de moda, premium, ele tem uma diversidade de gerações trabalhando ao mesmo tempo. Então, é bastante importante a gente trabalhar na construção, no engajamento dessas gerações, garantir que o propósito seja muito claro e, de novo, né? Tanto para o cliente quanto para o nosso colaborador, a marca ela não é apenas um produto, né? É uma forma de se expressar, é uma forma de dizer quem você é e de expressar os seus valores. Então, acho que uma grande dica que eu dou, assim, se você realmente tem essa paixão por essa conexão, o mercado de varejo realmente tem bastante espaço
para quem tem essa vontade. Muito bom, Silvia. Quero agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Você tem mais algum recado? Bom, a gente costuma dizer no varejo que quem é picadinho pelo varejo com certeza fica aqui por bastante tempo. E com certeza eu sou um bom exemplo disso, né? Então, já há quase 10 anos por aqui. Então, inclusive, queria me deixar aqui à disposição, quem quiser trocar figurinha, fico à disposição, contar um pouquinho dos bastidores também, que é bastante bacana. Excelente, Silvia. Mais uma vez, obrigada pelo seu tempo. Pode ficar tranquila que nos cards aqui em cima ou aqui embaixo do vídeo eu vou colocar as suas redes sociais, né? Principalmente o LinkedIn, e aí quem quiser pode se conectar com você, tá? Mais uma vez, Silvia, obrigada pelo seu tempo. Acho que você trouxe um ponto de vista real, super interessante sobre esse segmento que basicamente todo mundo gosta e tem muita gente que tem curiosidade para saber como é que é o dia a dia. Foi um prazer, adorei estar aqui com você. Muito obrigada. Isso aí. Bom, para você que está vendo a gente, para você que está nos ouvindo, esse foi mais um Cafezinho das 10. Curta, compartilhe, se inscreva no canal. Até o próximo episódio. Obrigado.